Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro, sou presbítero em Avexamar e muito alegre por, graças a Deus, mais uma vez estarmos aqui, tendo essa oportunidade de estudar a palavra de Deus, né? Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que a cada dia nos ensina, nos capacita, e eu tenho essa oportunidade de fazer parte do time onde o pastor Jacques é o nosso líder, né? Da Escola Bíblica Chamar. E hoje eu estou aqui para poder a gente estudar novamente, ler mais uma parte da Bíblia, estudar um pouquinho mais. O pastor Jacques tem feito aí um estudo maravilhoso sobre o livro de Neemias, o livro de Esdras, o pastor Silvio falando aí sobre a vida de Jesus, os últimos dias dele aqui na Terra. Na aula passada eu falei um pouquinho ali sobre o início do livro de Gênesis, sobre a maldade da raça humana, o que levou a Deus, né, tomar aquela decisão de exterminar todo mundo através do dilúvio, tanto as pessoas e os animais, e depois ali o que ele viu, né, em Noé, um homem bom, e ali com toda a sua família, e depois estudamos um pouquinho sobre Nimrod, quem foi Nimrod, sobre a Torre de Babel, e hoje eu quero falar mais um pouquinho, seguir mais um pouquinho no livro de Gênesis também. Mas antes eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, para que a gente possa orar, tirar um minuto de oração e agradecimento a Deus. Amém? Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, eu venho te agradecer, Pai, por esse dia, por este momento. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado pela tecnologia, obrigado pela internet, obrigado pelos meios de comunicação. Obrigado, Pai, porque o Senhor a cada vez mais nos dá tantas coisas boas. E hoje a gente utiliza isso de uma forma tão positiva. Obrigado pela internet, onde a gente busca informações, a gente tem acesso também. Obrigado, Senhor Deus, pelo nosso Brasil, esse país maravilhoso, que tem esse clima, essa nação maravilhosa. Te entrego, Pai, a vida do nosso presidente, todas as pessoas que exercem algum cargo de liderança. Te entrego, Senhor Deus, né? Minas Gerais, o nosso estado, Belo Horizonte, a nossa capital, Contagem, a nossa cidade. Te entrego, Pai, todo o bairro Tropical, onde está a nossa igreja. Te entrego, Senhor Deus, a vida do pastor Valdir, pastora Cristina, que são os pastores presidentes da nossa igreja, todos os demais pastores, pastoras, presbíteros, levitas, diáconos, todos os nossos irmãos em Cristo, todo mundo que frequenta Yahvé Chamar, e todas as pessoas que também não frequentam e que nos assistem através desse canal. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa. Te agradeço por esse dia, te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui. Peço ao Senhor, Pai, que mais uma vez o Senhor venha falar ao nosso coração, venha falar à nossa mente, que o Senhor possa me usar como um canal de comunicação, que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos e que nós possamos a cada dia buscarmos a semelhança de Jesus Cristo para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por Yahvé Chamar. Obrigado por essa igreja tão especial. Obrigado por fazer parte dela. Muito obrigado. Tudo que eu agradeço, o Senhor é pouco, pois o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se vai ficar... Hoje eu montei uma apresentação do PowerPoint. Deixa eu buscar ela aqui. Vamos ver se vai ficar... Aqui. Espero que esteja
sendo suficiente para todo mundo estar enxergando. Deixa eu colocar a tela inteira aqui. Como eu disse, estou estudando o livro de Gênesis, tenho procurado ler bastante, uso aqui a minha Bíblia de estudo, a minha outra Bíblia também de consulta, Almeida, e tenho gostado muito de ler esse livro da história dos Hebreus, de Flávio José. É um livro também complementar, né, as leituras que a gente vai trazendo a Deus. E hoje eu vou estar falando um pouquinho, dando uma sequência de Gênesis, e eu vou estar usando a minha Bíblia de estudo aí como a linguagem que eu coloquei nos slides aqui, tá bom? Pode ser que ela esteja uma versão um pouquinho diferente da sua, porque essa é a nova tradução na linguagem de hoje, ela tem um entendimento mais fácil. E eu queria falar um pouquinho sobre Abraão. A gente estuda tanto, a gente escuta, né, na igreja, de falar sobre o pai da fé, o tanto que nós temos que aprender com Abraão. E esses dias eu venho lendo, refletindo, tentando me colocar no lugar de Abraão, tentando imaginar como eram as coisas naquele tempo, o que Abraão passava, quais os problemas que Abraão tinha, quais as facilidades, né, que nós temos hoje, seja de tecnologia, conforto, transporte, entre outras coisas, porque às vezes a gente assim olha e só vê problemas. E aí nessa leitura eu comecei a separar alguns pontos aqui que gostaríamos de ler com vocês. Então, estou começando aqui no livro de Gênesis, capítulo 17. Eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 1, que fala assim: Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Versículo 2. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então, Abrão, que ainda não era Abraão, se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você essa aliança. Prometo que você será pai de muitas nações. Versículo 5. Daqui em diante, o seu nome será Abraão, e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Aí vamos pular um pouquinho do versículo 5, indo para o versículo 17. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: Por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter filho? Antes de passar aqui para o versículo 17, o que nesse estudo, né, refletindo aqui do versículo 1 ao versículo 5, a gente observa que Deus já tinha falado, né, com Abraão, quando ele mandou sair da parentela dele e que fosse em busca de um lugar. E é interessante porque é na caminhada que Deus vai direcionando e mostrando para Abraão, né, que lugar seria esse, que seria a terra de Canaã, depois de toda aquela caminhada. Então a gente já sabe que ele saiu de Ur dos Caldeus, né, onde era a terra do pai dele, e foi buscando. A gente entende também toda a caminhada até chegar lá, sobre os apertos que Abraão passou, sobre, em alguns momentos, tendo que colocar como Sara como sua irmã, né, para tentar se proteger, para não ser morto, porque ele tinha uma esposa muito bonita. E aqui, quando Abraão tinha 99 anos, né, Deus aparece para ele e fala para ele dessa aliança que ele faria com Abraão. E hoje em dia, trago isso para a minha vida, e acho que para a vida de muitas pessoas. Quantas vezes a gente está orando na igreja, ou às vezes Deus utiliza um profeta ou um servo de Deus para trazer uma profecia, algo para a nossa vida, e às vezes passam poucos dias, poucas semanas, poucos meses, ou até poucos anos, e às vezes a gente desacredita e acha que aquela promessa não vai acontecer. E aqui, quando a gente para e olha para Abraão, a gente vê que até do tempo que Deus fez aliança com ele, até para que se concretizasse que seria Sara pudesse engravidar, tem muitos anos que se passam. E ali, agora no versículo 17, né, vem relatar
quando os anjos, né, Deus aparece para ele, e já um tempo depois, e fala que Sara iria engravidar, e a gente vê que Abraão, ele ri. E eu fiquei pensando, eu acho talvez ri no sentido de, talvez duvidar, ri por achar que já era velho e que, né, aquilo era impossível ele ser pai junto com Sara, e Sara com toda a idade dela avançada, né? Então ele fala ali, Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir, ao pensar assim, por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Então, assim, às vezes a gente olha para nós mesmos e às vezes a gente peca, às vezes a gente falha, às vezes nós temos medo, nós temos dúvidas, e às vezes, quando isso acontece, nós acabamos nos julgando como fracos, e a gente observa aqui que hoje, quando a gente fala de Abraão, é porque a gente está lendo a Bíblia, está escrito. Mas se a gente for parar para refletir no tempo dele, toda a adversidade, todos os problemas, tudo que ele passou, a gente vê que ele também, assim, quando fala que ele riu, eu acredito que às vezes, assim, ele pode ter duvidado daquela promessa, daquela aliança. Então, o que eu quero dizer é que nós não podemos nos abater, nos acharmos indignos do Senhor. Porque, na realidade, Deus nos conhece. Ele sabe o tanto que nós precisamos dele, o tanto que nós somos falhos, o tanto que nós somos pecadores. E isso não é para nos fazer, já que eu sou falho, eu vou errar. Não, não, não. É no sentido de pensar assim, Deus, ele vai me perdoar se em algum momento eu duvidar. Mas é muito importante que eu busque o Senhor. Eu esteja em sintonia, em oração, tendo intimidade com Deus. E que ele vai falando nos nossos corações. Ele vai nos direcionando, ele vai nos fortalecendo, ele vai nos dando perseverança para que a gente aguente todas as lutas, todos os desafios, né? Esperando por dias melhores, esperando pela volta do Senhor, esperando para entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, assim, é uma caminhada. Nós precisamos estar buscando. Bem, seguindo aqui, eu vou agora para o capítulo 18, versículo 1. E na minha tradução fala assim: o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamre. Era a hora mais quente do dia. E Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Versículo 2. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazer uma visita. Vou mandar trazer água para lavar os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. E eles responderam: está bem, nós aceitamos. Quando eu estava lendo e refletindo aqui, Deus trouxe algo ao meu coração também, da importância de nós sabermos receber as pessoas, seja na nossa casa, seja na igreja onde nós congregamos, seja na empresa onde trabalhamos, seja na escola onde você estuda e às vezes chega uma pessoa nova, o quanto é importante nós recebermos as pessoas com coração, com amor, né? E o quanto isso é importante, a questão de tratar bem as pessoas. Então, lendo isso aqui, eu fiquei imaginando ali, quando ele viu, os 3 anjos chegando e a forma como eles recebeu. E isso traz para nós essa reflexão do quanto é importante. Eu lembro quando era pequena, até minha mãe contava, que, não sei se era uma história, acho que isso tem até na Bíblia também, quando Jesus fala que visitou a casa da pessoa, e a pessoa fala assim, mas eu não lembro quando o Senhor me visitou. E aí fala, não, mas eu visitei quando eu bati para pedir
como às vezes uma pessoa pedindo um prato de comida, pedindo um copo de água, e às vezes a gente tem aquele olhar, né, de ser humanas, e às vezes é o próprio Cristo ali presente, e isso é importante que a gente peça a Deus para acrebantar o nosso coração, no sentido de sermos generosos, de sermos amorosos, de termos compaixões uns com os outros. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. No próprio capítulo 18, agora no versículo 10, e um deles disse: ano que vem eu irei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado a idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? 13. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. E já comentei um pouquinho antes sobre quando Abraão, com o rosto encostado no chão, ele riu, porque ele falou: como é que um homem de quase 100 anos e uma mulher de 90 anos, como é que pode engravidar? E aí a gente vê aqui agora uma outra passagem de um tempo depois, quer dizer, a promessa ainda não tinha se cumprido, os anjos visitando. Isso aqui é logo aquele momento antes ali deles irem para Sodoma e Gomorra, e ali, nesse acontecimento, é a vez de quem? De Sara rir. E novamente a gente vê que às vezes é aquela desconfiança, às vezes é o nosso desacreditar, porque nós olhamos com os nossos olhos naturais, os nossos olhos humanos, e achamos que é impossível. E aí eu vejo Sara aqui, né, atrás da barraca, rindo, e de repente o anjo, você vê que nem viu ela, e vem questionar Abraão: por que Sara riu? Será que ela está muito velha? Será que existe alguma coisa impossível para Deus? E ela ainda tenta negar, falando que não riu, e ele disse: não, você riu por dentro, eu vi você rindo, né? E aí traz essa reflexão: quantas vezes nós olhamos e achamos que não tem saída? Quantas vezes nós acreditamos que é o fim? Eu lembro, toda vez, assim, eu sei que às vezes fica um pouco repetitivo, mas em 2017, quando eu fui diagnosticado com câncer, e naquele primeiro momento, né, eu falei: puxa, eu vou morrer. E às vezes a gente acha que é o fim, que não tem jeito. E Deus, né, fez aquele milagre maravilhoso, trazendo a cura na minha vida do câncer. E aí eu vejo quando ele fala que será que tem alguma coisa impossível? Sei que às vezes, né, eu não sei o problema que você está passando, seja de desemprego, de endividamento, seja de, às vezes, teve de vender algum bem para quitar, ou às vezes de algum problema de relacionamento, seja com esposa, com marido, com filho, com os pais, ou seja, um problema de escola, de trabalho, ou mesmo um problema de doença, similar ao que eu tive. Eu vejo hoje, assim, de uma forma muito clara: nada é impossível para Deus. Agora, eu sei, Alessandro, o quanto que eu preciso de buscar o Senhor, o quanto que eu preciso orar, ter intimidade, porque eu falo que quando eu recebi o milagre da cura, eu pensei comigo assim: nossa, daqui para frente agora, depois da cura do câncer, eu não vou temer mais nada. Eu vou ser o homem mais fiel dessa terra. Não vai vir nenhum tipo de turbulência, nenhum tipo de dificuldade, de desafio, que eu vou sentir medo, eu vou duvidar. Eu vou saber que Deus vai estar comigo, e isso vai me trazer uma certeza muito grande. E na prática não é assim. Na prática, eu tenho muitos desafios no trabalho, e às vezes eu tenho medo, às vezes eu tenho dúvida, às vezes eu acordo 2, 3 horas da manhã e começo a pensar no trabalho, e de repente, quando eu assusto, eu já estou aflito,
e aquilo me traz uma ansiedade, e de repente, quando eu vejo, eu falo, para. E ali eu gosto de, às vezes, levantar, ajoelhar no chão e orar, pedir perdão a Deus, entregar a minha vida para Ele, pedir perdão por fraquejar, no sentido de ter medo, duvidar, e assim. Então, mesmo eu tendo um milagre na minha vida da cura de um câncer, eu vejo o quanto que eu preciso buscar o Senhor, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou pequeno, e o quanto que eu preciso da misericórdia do Senhor, que ela se renove a cada dia sobre a minha vida, para que eu possa ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor ser humano, um melhor filho, um melhor profissional, no sentido de buscar a face de Jesus. E todos nós temos que fazer isso. Independente de onde que você está, pense que você tem que ser a imagem de Jesus. Jesus, ele, né, que era Deus, veio lá do céu, se tornou um homem, e nessa terra que poderia ter feito todos os milagres, poderia ter vindo como um grande rei, general, onde todas as pessoas deveriam se curvar aos pés dele. Pelo contrário, ele veio mostrar que nós temos que saber servir as pessoas. Deus, né, Jesus veio nos ensinar a termos um coração humilde, um coração sereno, a buscarmos equilíbrio para o nosso dia a dia, e o quanto que nós temos que ser gratos a Ele. Então, voltando aqui ao texto, quando Sara ri, eu vejo assim, tanto Sara quanto Abraão, que às vezes a gente tem um olhar de tanta santidade, de falar Abraão, né, nosso pai da fé, ok, realmente é, mas ele também foi um homem como nós, e que também creio que passou por muitas dificuldades. E creio que teve medo, teve dúvida, mas que buscou ao Senhor. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente de evidências que a gente vê a intimidade que Abraão criou com Deus e da importância de buscarmos fazer a mesma coisa. Vamos seguir mais um pouquinho? Agora no capítulo 21 do próprio livro de Gênesis, versículo 1. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida. E na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir. Todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. Lendo esse trecho, mexeu comigo algumas passagens, né? Quando fala que, versículo 2, ela ficou grávida e na velhice Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Estava falando um pouco de ansiedade, o quanto que às vezes a gente ora, a gente pede a Deus para nos abençoar com alguma coisa material ou trazer alguma coisa para a nossa vida. E às vezes você recebe aquela confirmação vindo de alguém, ou Deus falando com você, que não, vai vir. Só que nós não sabemos esperar o tempo de Deus, nós somos ansiosos. E às vezes os dias vão passando, e como não acontece, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, às vezes a gente enche o nosso coração de dúvida. Será que foi Deus que falou mesmo? Será que aquela pessoa que veio me dar, né, que foi o profeta que trouxe essa confirmação, será que ela não enganou? Será que é isso mesmo? E aí eu entendo hoje que isso vai retardando cada vez mais, é o sentimento que eu tenho, a impressão que eu tenho, porque tudo vai acontecer no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E com Sara não foi diferente. Então a gente observa, né, que Abraão chegou, quer dizer, 1 século, 100 anos, para poder conseguir ter o filho dele com Sara. E aí, Deus tem um propósito para cada um. Às vezes, o que nós estamos pedindo, aguardando dele, vai demorar 1 hora, 1 minuto, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, ou 20 anos, 30 anos, 50 anos, ou não vai nem acontecer. Mas nós temos que descansar no Senhor, buscar no tempo dele. Quando fala aqui, versículo 4,
quando Isaac tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Aqui trouxe ao meu coração a importância de nós fazermos o que Deus nos manda fazer. A questão de termos a disciplina. Então, Abraão poderia ter falado, poxa, nasceu Isaac, meu filho, eu não quero circuncidar, não vou fazer. Não, pelo contrário. Ele falou, Deus mandou que todo, que fosse a marca da aliança e que todo hebreu tem que ter. E ali, no 8º dia, ele fez conforme a orientação de Deus. Então, nós temos que também procurarmos orar, escutarmos Deus, pedirmos a Ele que nos oriente, que nos capacite, que nos mostre o que fazer. E, muito importante, cumprirmos, fazermos o que Ele pede. 5, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse, Deus me deu motivo para rir. E todos que ouviram essa história vão rir comigo. Então, se lá atrás Sara riu por dentro, duvidando que ela poderia ter filho naquela idade avançada, ela vem falando que Deus deu motivo para ela rir. E que todos que ouviram essa história vão rir comigo. Então, graças a Deus, Deus teve misericórdia dela, daquele riso interno dela, e presenteou ela, com esse presente que era o filho que ela tanto queria. Seguindo, agora capítulo 22, versículo 1 fala assim, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome, e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Versículo 3. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No 3º dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali, adiante, para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Aqui, para mim, Alessandro, é um trecho assim, um dos trechos mais bonitos, Porque eu vejo Abraão que demorou 1 século, 100 anos, para que pudesse ter o filho, que ele tanto sonhava, e a promessa de tantos descendentes, e depois que tem, na Bíblia não fala a idade, a história dos Hebreus, esse livro complementar, fala que Isaac tinha 25 anos nesse momento. E fala que logo depois, 2 anos depois, quando ele tinha 27 anos, quando Sara veio a falecer. E aí eu fico imaginando assim, que prova. Deus pediu para Abraão que ele pegasse o filho que ele tanto amava, o único filho, e que demorou tanto para ele conseguir ter, Deus pede para que ele sacrifique o filho. E eu vejo aqui a atitude de Abraão, sabe, de em nenhum momento questionar, discutir com Deus, murmurar. E aí eu vejo assim, pelo contrário, misericórdia, Pai, o tanto que nós temos que aprender a ter a fé de Abraão, o tanto que nós temos que aprender a seguir o que Deus nos pede. E eu achei legal no finalzinho ali, quando fala, eu até grifei, que Abraão fala com os 2 empregados, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. E aqui, para mim, Abraão ele estava tão convicto que talvez se ele mesmo, Abraão, matasse o filho dele como sacrifício, eu acredito que Abraão poderia pensar assim, se eu matar ele como sacrifício, Deus pode trazer ele de volta à vida, Porque ele fala aqui, vamos e daqui a pouco nós voltamos. Quer dizer, eu não volto sozinho, nós voltamos. Seguindo um pouquinho, agora em Gênesis capítulo 22, versículo 6, Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaac. Pegou uma faca e fogo, e os 2 foram andando juntos. Versículo 7. Daí a pouco o menino disse, pai, Abraão respondeu, que foi, meu filho? Isaac perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu,
Deus fará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E a gente vê mais uma vez como é que Abraão, né, ele já tinha falado ali para os dois empregados que eles iriam e logo eles voltariam, os dois. E aqui, nessa caminhada, o Isaac, né, perguntando para Abraão, né, pai, estamos aqui a lenha, estamos aqui o fogo, cadê o carneirinho? E de repente ele fala, não, e vai prover. No livro, né, História dos Hebreus, ele narra um pouco diferente, né, como disse lá, ele fala que Isaac tinha 25 anos, e deixa eu até ler um trecho aqui. Isso não está na Bíblia, né, a gente usa como complementar, mas eu acho que é legal para a gente refletir um pouquinho. Aqui, capítulo 13. Depois de haver colocado a lenha sobre o altar, Abraão falou a Isaque: meu filho, eu vos pedi a Deus com muita insistência e muitas orações. Não houve cuidado que eu não tivesse tido de vós, desde que vieste ao mundo. E eu consideraria como realizados todos os meus votos, se vós visse chegar a uma idade muito avançada, e deixai-vos, ao morrer, como herdeiro de tudo que possuo. Mas como Deus, depois de vos ter dado a mim, quer agora que eu vos perca, consenti generosamente em oferecer-vos a ele em sacrifício. Prestemo-lhes, meu filho, esse ato de obediência e essa honra como testemunho da nossa gratidão, pelos favores que ele nos fez na paz e pela assistência que nos deu na guerra. Como nasceste para morrer, que fim vos pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício o vosso próprio Pai ao soberano Senhor do Universo, que em vez de terminar a vossa vida por uma doença, numa cama, ou por uma ferida da guerra, ou por um outro acidente aos quais os homens estão sujeitos, vos julga digno de entregar-lhe a alma no meio de orações e sacrifícios, de modo a ficar para sempre unida a ele? Consolareis assim a minha velhice, dando-me a assistência de Deus, em lugar da de que eu devia receber de vós. Deus, depois de vos ter educado com tanta diligência. Aí vem Isaac. Isaac, filho digno e tão admirável pai, escutou essas palavras, não somente sem admirar, mas até com alegria. E respondeu-lhe que ele teria sido indigno de nascer se recusasse a obedecer à vontade de seu pai, principalmente quando ela estava de acordo com a de Deus. Assim dizendo, colocou-se ele mesmo sobre o altar para ser imolado. Esse grande sacrifício ter-se-ia realizado a Deus, mesmo se não tivessem pedido. Ele chamou Abraão pelo nome e proibiu de matar o filho, dizendo-lhe que havia ordenado sacrifício, não para tirá-lo depois de o haver concedido, ou porque sentia prazer em ver derramar sangue humano, mas somente para lhe experimentar a obediência. Glória a Deus. Então, assim, a Bíblia fala, né? Então, e ali está complementando, trazendo um pouco mais de estudo, que Abraão, ele confiou em Deus, ele colocou, né, Isaac, e no momento que ele ia matar o filho, Deus vem falar para ele que não, né, que não era para fazer aquilo, que ele, na realidade, ele queria, Deus estava provando se Abraão realmente ia ser obediente, e Abraão foi. E aí, naquele momento, aparece aquele carneirinho, eles vão sacrificar e vão descer dali. E aí eu vejo como é que pai, né, pai Abraão, pai da nossa fé, o quão maravilhoso ele foi e o quanto que nós precisamos buscar até essa intimidade, essa confiança no Senhor e procurar escutar. E não adianta. E para escutar o Senhor, nós temos que estar em oração. Nós temos que estar buscando a leitura, nós temos que estar indo na igreja, nós temos que estar escutando a palavra, nós temos que acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, para que Deus possa falar conosco. Essa foi o estudo de hoje, foi o que Deus colocou no meu coração. Espero que vocês possam aprender
tirar algo desse estudo, possa trazer um exemplo, né? Como a fé de Abraão, de Sara, de Isaac, para a sua vida, como Deus trouxe para a minha vida. Que nós possamos sair daqui melhores. Muito importante que todos nós tenhamos essa disciplina de buscarmos a leitura, a palavra, o aprendizado, e pedindo a Deus que, através do Espírito Santo, Ele nos dê a sabedoria, nos dê o discernimento, para a gente aprender e sermos pessoas melhores a cada dia. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui novamente nessa manhã, e que assim a gente tenha um domingo abençoado, um dia maravilhoso, na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos terminar orando? Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, eu venho te agradecer pela vida de todas as pessoas que estão aqui agora nos assistindo, ou que vão nos assistir depois. Pai, que o Senhor possa alimentar a alma, o coração, a mente de todas elas, que o Senhor possa trazer discernimento, sabedoria, humildade. Nos direciona, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, da nossa vida conforme a vontade do Senhor, porque nós sabemos que a vontade do Senhor sempre é boa, é perfeita e é agradável. Peço ao Senhor que nos dê um domingo abençoado, uma semana abençoada, na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? E como o pastor Jacques tem falado, tanto do versículo, quando nos disseram, vamos à casa do Senhor, que a gente possa se alegrar. Venham congregar, venham participar dos nossos cultos. A presença de todo mundo é muito boa, é algo maravilhoso. Isso fortalece a nossa fé. Um dia abençoado, obrigado aí pelo tempo, pela participação de cada um, e que Deus continue abençoando todo mundo, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.